Hi guys, how are you? No, God! No, God, please, no! 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 My name is Wellington and welcome to our online class. Olá pessoal, meu nome é Wellington, sejam bem-vindos então à nossa aula online. Tá? Hoje a gente vai estar falando sobre um assunto muito importante, muito utilizado no inglês. A gente vai fazer uma pequena comparação, já que a gente estuda ele em português, então eu vou explicar o que seria ele em português e como que vai ser o uso dele em inglês, tá certo? Vou falar sobre algumas regrinhas, então já pega caderno, caneta, lápis, o que você tiver aí para anotar, porque vai ser de suma importância, tá bom? O assunto de hoje vai ser o Simple Past, ok? Vamos lá, pessoal? Então, como eu falei, eu vou falar algumas coisinhas sobre o Simple Past, que é o passado simples, tá? Eu vou falar sobre algumas regras, tanto na forma afirmativa, quanto na forma negativa e também na forma interrogativa. A gente vai ver que na forma afirmativa é um tanto difícil esse assunto, porque a gente vai ter algumas regrinhas a mais. Tá? E a gente vai perceber que na forma negativa e interrogativa já se torna aí, vai ter umas dicas que vai tornar o assunto mais fácil. Mentira! Além de tudo, a gente vai começar também com expressões que são chamadas de expressões temporais. Essas expressões são utilizadas para indicar também, para reforçar, na verdade, o uso do Simple Past em algumas expressões que vão estar aí flexionadas nesse tempo verbal. Então, pessoal, como eu falei, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas expressões. E essas expressões são chamadas de expressões temporais. Vamos falar um pouquinho sobre elas, vamos? Nós vamos ter algumas expressões e a primeira delas é chamada de yesterday, tá? Essa expressão significa ontem. Então, mais uma vez, yesterday. Eu vou ter outras expressões, uma delas que é muito interessante, inclusive, é chamada de the day before yesterday. The day before yesterday, que é aquele famoso anteontem. Para algumas pessoas é até anteontem, vai depender muito da sua região, tá? Mas é para indicar o dia que veio antes de ontem mesmo, ok? Próxima expressão é a last night. Last night, que seria a última noite ou então a noite passada, ok? Próxima expressão é last year. Last year, ok? Então vai significar o ano passado ou até mesmo o último ano. Mas uma expressão temporal é a last month. Last month, ok? Que significa mês passado ou até mesmo o último mês. Em seguida nós temos last week. Last week, que significa semana passada ou até mesmo a última semana. Por fim, nossa última expressão temporal é esta, ago. Ago, que significa atrás, está também simbolizando, também representando a questão de tudo aquilo que está no passado. Como eu falei, todas essas expressões são conhecidas como expressões temporais, que são utilizadas no Simple Past para reforçar o uso do Simple Past, que é esse tempo verbal aí, tá bom? Eu então separei dois exemplos para passar para vocês. Eis o primeiro exemplo. We did not go to school yesterday. Nós não fomos para a escola ontem. Então perceba que eu estou colocando esse yesterday aí no final da minha frase. E vocês vão entender porque eu tenho esse did not aí no meio da frase. Vou falar sobre essas regrinhas aí também. Mais um exemplo eu coloquei para vocês que é o seguinte. They visited their uncle last month. Ou seja, eles visitaram seus tios no último mês. Tá? Então, mais uma vez, uma expressão temporal sendo utilizada numa frase que está indicando um Simple Past. Ok, pessoal? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o que seria esse uso da forma afirmativa, negativa e interrogativa no Simple Past. Claro que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais detalhado de cada um. Mas vamos entender resumidamente o que seria, ou como utilizar, na verdade. A gente vai entender que existe um verbo auxiliar que é o did,
Lembra que agora atrás eu falei que ia falar sobre aquele did lá em cima? É sobre esse aí mesmo que eu estou falando. Como eu falei, é um verbo auxiliar, ou seja, o próprio nome dele já diz, ele vai estar lá para auxiliar a frase a ter um contexto. Consequentemente, ele não tem uma tradução, ok? Então lembre-se muito bem disso. Quando a gente quiser traduzir essa frase, a gente não precisa traduzir o did, porque ele só está lá para auxiliar o contexto da minha frase, para auxiliar a fazer certo, fazer dar certo a regra gramatical aplicada àquela frase. Então, a gente vai utilizar esse verbo auxiliar, vai utilizar o did, nas frases que forem negativas e interrogativas, ok? Então, toda vez que eu quiser montar uma frase que seja negativa no Simple Past ou interrogativa no Simple Past, eu vou estar utilizando o verbo auxiliar did, ok? Professor, e na forma afirmativa, o que é que a gente faz? Não sei. Muito bem, a gente vai entender que nas formas afirmativas, nas frases que são afirmativas no Simple Past, a gente vai estar tendo que terminar os verbos de formas diferentes. A gente vai ter verbos que vão terminar com IED, nós também vamos ter verbos que vão terminar com ED e alguns verbos que também vão terminar apenas com D. A gente vai saber como colocar cada um. Vamos lá comigo então que eu vou ensinar para vocês, ok? Vamos lá então, pessoal. Antes de eu mostrar para vocês quando colocar o IED, quando colocar o ED ou como colocar o D no final de um verbo, lembrando que é apenas na forma afirmativa que vai ser necessário essa flexão verbal, eu vou mostrar para vocês outra coisinha. Primeiro vai aparecer a imagem para vocês aí, ó. Pronto. Essa imagem nós estamos avaliando o verbo to dance, que significa dançar. Observem comigo que eu tenho aí a forma afirmativa, negativa e interrogativa. Percebam que na minha forma afirmativa, o meu verbo dance está recebendo um D no final. Por que ele está com esse D aí no final? É justamente sobre isso que eu vou estar falando com vocês, tá? Percebam que nas outras formas, na negativa e na interrogativa, ele não está mudando. E é por isso que eu vou falar com vocês sobre isso também. Maravilha? Vou colocar então uma outra imagem para vocês agora. Essa imagem, a gente vai estar avaliando o verbo to fly, que significa voar. E aí, atentem ao detalhe. Percebam que esse verbo ele não está recebendo IED ou ED ou apenas um D. Ele está mudando completamente na forma afirmativa. Professor, o que foi que aconteceu com esse verbo? É aí que está. Vou botar uma estrelinha aqui assim perto de vocês em algum lugar no vídeo para dizer que existem verbos regulares e verbos irregulares. Como a aula a gente está falando sobre o Simple Past, eu não vou me aprofundar muito nisso. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, façam uma pesquisa, façam um resumo, mandem para mim. Se tiverem alguma dúvida, estou aqui à disposição de vocês para tirar essa dúvida também. Cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Mas, em resumo, os verbos regulares são aqueles que não sofrem alteração no meio da palavra. A única alteração que ele vai receber é no final da palavra, com alguma adição de alguma letra, tá? Já os verbos irregulares, eles mudam sim durante a sua palavra. Como vocês podem ver aí no verbo to fly, que é voar, onde a gente está vendo na forma afirmativa de um jeito diferente, nas formas negativa e interrogativa de um jeito que é mais parecido aí com a forma comum, que é a forma do infinitivo do verbo. Tá? Então, em resumo, verbos regulares são aqueles que não mudam, verbos irregulares são aqueles que mudam de acordo com o tempo verbal, ok? Podemos continuar então? Vamos agora explicar para vocês como que funciona o uso, como que funciona a adição dessas terminações verbais que a gente falou agora há pouco, de colocar IED no final de um verbo, de colocar ED no final de um verbo, ou de colocar um D no final do verbo também. Vamos lá, nós vamos ter ao total 4 regras. E lembrem-se, essa é a parte mais importante do vídeo porque essa é a parte mais difícil, ok? É a parte onde eu vou explicar para vocês as regras da forma afirmativa do Simple Past. Então, primeira regra, quando eu tenho um verbo na minha frase que termina com a letra E, a gente vai colocar apenas um D no final dessa palavra. Como, por exemplo, o verbo love.
Se eu colocar um D, o verbo love, que significa amar, se torna loved, que significa amou, ou seja, está no passado. Mais um outro verbo como exemplo é o verbo lie, que significa mentir. Se eu coloco um D no final dele, se torna lied, que é mentiu, ou seja, mais uma vez no passado. Então essa é a minha primeira regra, tá, pessoal? Vamos para a nossa segunda regra. Todas as vezes que o meu verbo terminar com a seguinte sequência: consoante, vogal, consoante, consonant, vowel, consonant. Também serve para o inglês, tá? É a nossa famosa sigla CVC. Por isso que eu falei que serve para o inglês. Consoante, vogal, consoante, consonant, vowel, consonant. Também ambas começam cada palavrinha aí com CVC, tá? E muito cuidado, não é aquela agência de viagem, não. Que piada velha. Essa regrinha vai dizer que se o meu verbo termina com essa sequência de letras, o que eu vou ter que fazer? Duplicar a minha última letra, ou seja, duplicar a minha última consoante e acrescentar um ED no final. Como, por exemplo, então, no verbo stop. O verbo stop termina com a sequência consoante, vogal, consoante, aquela famosa CVC. O que eu vou ter que fazer? Duplicar minha última consoante, então vou ter uma palavra com 2 P's e o que eu coloco depois? Um E e um D. Então, stop, que significa parar, vai se tornar stopped, que significa parou. Um outro exemplo seria o control, que seria controlar. Como é que vai ficar então esse verbo? Eu vou ter que fazer o quê? Colocar mais uma consoante da última duplicada, ou seja, vai terminar com 2 L's, e eu vou colocar um E e um D logo em seguida. Então, control, que significa controlar, vai se tornar controlled, que significa controlou. Vamos então para a nossa terceira regra da forma afirmativa no Simple Past. Nossa terceira regra diz o seguinte: todo verbo que termina com Y e esse Y vem depois de uma consoante, a gente simplesmente vai tirar esse Y e no lugar dele a gente vai acrescentar IED. Essa aí é um pouquinho mais difícil, então presta bastante atenção. Vou repetir para vocês. Todas as vezes que o verbo terminar com Y e esse Y vier depois de uma consoante, você vai tirar esse Y e colocar IED. Como, por exemplo, o verbo study. O verbo study, que significa estudar, vai se tornar studied. Studied, que no caso eu estou tirando o meu Y e colocando um IED no final, que vai indicar que o verbo está no passado, consequentemente estudar vai ficar estudou. Vamos para um outro exemplo que seria cry. Cry, que significa chorar, terminando com o Y vindo depois de uma consoante, o que é que eu faço? Eu tiro esse Y e coloco um IED no final. Então, cry, que significa chorar, vai se tornar cried, que significa chorou. Nossa quarta e última regra também fala sobre a colocação de um Y no final do meu verbo. Só que essa é um pouco mais simples. Quando o meu verbo terminar com um Y e esse Y vier depois de uma vogal, a gente simplesmente vai colocar um ED no final da palavra. Como, por exemplo, o verbo enjoy. O verbo enjoy, que significa aproveitar, curtir, vai ser colocado o que no final dele? ED. Então, enjoy, que é aproveitar, vai se tornar enjoyed, que é aproveitou, ok? Um outro exemplo seria o verbo play. O verbo play, que é jogar, brincar, executar. O verbo play, que significa jogar, vai se tornar played, que significa jogou, colocando esse verbo aí no Simple Past. Então, pessoal, essas são as 4 regras que formam a minha frase afirmativa no Simple Past. Então, por favor, não me esqueçam dessas regras, tá bom? É só observar as terminações das palavras para poder encaixar nessas regras. Professor, então como é que eu monto uma frase inteira? O senhor falou sobre verbo. Como é que eu vou montar uma frase inteira então? Então percebam aí, ó. O que é que vai vir na frente? Primeiro, sujeito, logo em seguida vem um verbo e logo em seguida um complemento. O que seria isso, professor? O que é um sujeito, o que é um verbo, o que é um complemento?
Vou explicar para vocês. Vou colocar um exemplo aqui, ó, para vocês. He liked the English teacher. Ele gostou da professora de inglês. Então, como é que vocês podem analisar isso aí, ó? Quem é o meu sujeito? He, ele. É ele que está o quê? Indicando a ação de gostar. Quem é o meu verbo? Like. Que no caso está liked porque está no passado. Professor, por que tem esse D? Minha primeira regrinha. Se termina com E, eu coloco um D no final do meu verbo. E o resto da frase é o quê? O meu complemento. Ele gostou. Gostou de quê? E aí o que responde essa pergunta é o complemento da minha frase. Maravilha, pessoal? Então, passei para vocês até agora, desde o começo da aula, expressões temporais que são utilizadas para reforçar o uso do Simple Past. E até então, passei as 4 regras que são utilizadas nos verbos que estão na forma afirmativa do Simple Past. Acabei de passar para vocês também a estrutura de uma frase de forma afirmativa no Simple Past, onde eu tenho que colocar o meu sujeito, logo em seguida o meu verbo e logo em seguida o complemento da minha frase. Vamos entender agora então a parte mais fácil, que é como formar as frases negativas e interrogativas. Vamos lá! Aí vai o segredo então das frases negativas e interrogativas no Simple Past. Presta bastante atenção. Eu falei no começo da aula que o did é um verbo auxiliar. Para quem não lembra, o verbo auxiliar, aquele que não tem tradução, ele vem apenas para auxiliar o contexto da minha frase. Se ele vem como auxiliar, ele não tem tradução, ele vai ter o sentido de quê? Ele vai ter a função de quê, professor? Ele já vem com a função de colocar toda a minha sentença, toda a minha frase no tempo verbal que eu quero. Ou seja, o tempo verbal que a gente está falando, o Simple Past, o passado simples. Ou seja, para eu formar uma frase interrogativa ou negativa no Simple Past, eu não preciso alterar nada no meu verbo. Eu não preciso dessa história de colocar ED, de colocar D, de colocar IED no final. E quando termina com Y, não precisa de nada disso. Porque eu já vou estar colocando o did na minha frase. E eu colocando o did, que é o meu verbo auxiliar, ele já coloca a frase, a sentença, no tempo verbal correto. Vamos entender então a estrutura de uma frase negativa. Eu coloco sujeito mais did, que é o meu verbo auxiliar, mais not, que é a negativa, obviamente, já que a gente está falando de frases negativas, da forma negativa. Logo em seguida o meu verbo e por fim o complemento. Como eu falei para vocês, quem é o sujeito? Aquele que indica uma ação, não é? Então, vou colocar o mesmo exemplo para vocês, só que de forma negativa. He did not like the English teacher. Ele não gostou da professora de inglês. O que está acontecendo aí? Eu coloquei did not para indicar que é uma negação. Percebam que o meu verbo dessa vez não tem D. Por quê? Lembra que eu acabei de falar? O did, ali que é o meu verbo auxiliar, já está colocando a minha sentença na forma negativa. Então isso deixa tudo mais fácil, não deixa? Então toda a minha frase está completa. He é o meu sujeito, did not vai estar sendo a minha forma negativa, eu tenho o verbo que é o like e o resto da minha frase é o complemento dela. Ok, pessoal? O mesmo vai servir para as frases interrogativas. Mas qual é a diferença, professor? A gente sabe que existe uma regra para formar frases interrogativas. Qual é essa regra? Que algumas coisas vão estar trocando de ordem, não é? Então, o que vai estar vindo na verdade aí? O que vem primeiro na minha frase não vai ser o meu sujeito. Meu sujeito ele vai vir em segundo lugar. O que vem primeiro vai ser o seguinte. Eis a estrutura da forma interrogativa. Did mais sujeito mais o verbo da frase mais o complemento desta frase também. Então vou utilizar o mesmo exemplo, só que dessa vez da forma interrogativa. Did he like the English teacher? Ele gostou da professora de inglês? Então, já que é uma forma interrogativa,
como é que está sendo a minha ordem? Assim que eu falei agora há pouco, eu tenho que colocar o did na frente da minha frase. Então vem did mais o sujeito. Quem é o meu sujeito? Que está indicando a ação, então é ele, he. Então eu estou fazendo uma pergunta, mais uma vez o meu verbo não muda. Professor, por que o meu verbo não está mudando? Pela regrinha que eu falei para vocês agora há pouco. A regrinha que diz que eu coloco o did na minha frase, eu não preciso mudar o meu verbo. Cuidado, porque a regrinha de colocar o did não serve para afirmativa. O did só é acrescentado, só é colocado nas frases negativas e interrogativas. Então, pessoal, vamos fazer então uma revisão geral de tudo isso para que fique mais fácil de vocês entenderem e assimilarem um assunto. Vamos lá para o começo da aula. No começo da aula a gente falou sobre expressões temporais. Essas expressões, elas são utilizadas para reforçar o uso do nosso assunto de hoje, o simple past, que é o passado simples. Expressões como yesterday, que é ontem, last month, que é o mês passado, e assim sucessivamente, tá bom, pessoal? Logo em seguida, eu falei um pouquinho sobre as formas afirmativas, negativas e interrogativas. Falei que existe um verbo auxiliar, que é utilizado nas formas negativa e interrogativa, e na forma afirmativa vai acrescentar algumas coisas no verbo. Falei um pouquinho do verbo, o que seria o verbo regular e o verbo irregular. Onde o verbo regular é aquele que não muda no meio da palavra, ele só vai receber um acréscimo de alguma coisa no final. Já o verbo irregular é aquele que muda totalmente durante a palavra ali, ok? E aí a gente falou sobre as 4 regras que existem para poder fazer uma frase afirmativa. Essas 4 regras que se encaixam em verbos que estão em frases afirmativas no simple past. Essas regras são: quando termina com E, eu coloco um D no final do verbo. Quando termina com consoante e vogal consoante, nosso famoso CVC, a gente vai duplicar a consoante e colocar um ED no final. Quando termina com um Y e esse Y vem depois de uma consoante, a gente vai tirar esse Y e colocar um IED. E quando termina com Y, que vem depois de vogal, a gente coloca apenas um ED no final da palavra. Então, essas são as 4 regras dos verbos que estão colocados no tempo verbal do simple past na forma afirmativa. Como é que eu faço então, professor? A forma negativa e interrogativa. Muito simples. A gente tem que fazer o uso do verbo did, é o verbo auxiliar. Como eu falei, o verbo auxiliar ele não tem uma tradução, ele está ali para auxiliar o contexto e a regra da minha frase. E ele, por si só, já coloca toda a minha frase, toda a minha sentença num tempo verbal específico. Nesse caso, o simple past. Então, para formar uma frase negativa, eu tenho que colocar o sujeito, o did e o not, que é o auxiliar mais a negativa, o verbo que não muda nada, e em seguida o complemento para terminar a minha frase. Na forma interrogativa, da mesma forma. O que vai mudar um pouquinho é a ordem, já que é uma forma interrogativa. Então, e também aí no caso não vai ter negativa. Como é que vai ser? Eu coloco did, que é o meu verbo auxiliar, logo em seguida eu coloco o meu sujeito, então coloco o verbo daquela frase que mais uma vez não muda nada, porque eu já tenho o did na minha frase, e por fim, o complemento dessa frase. Pessoal, a aula de hoje é essa. Eu espero que vocês tenham gostado desse assunto. Como eu falei, é um assunto muito importante. Se ficou alguma dúvida, vocês têm o meu contato lá no grupo do WhatsApp, então fica à vontade para falar comigo. Lembrem-se, a atividade que está disposta para vocês fazerem aí hoje é muito importante, é até um pouquinho maior do que a gente tem feito com vocês, para que vocês consigam revisar o assunto, consigam responder e não ter nenhuma dúvida sobre nenhuma coisa desse assunto, tá bom? Nenhuma parte desse assunto, tá bom? Outra coisa, queria pedir para você que tem um livro do That's My Story, alguns alunos têm um outro livro que se chama Fall in Love, são os livros mais antigos, mas você que tem um livro do That's My Story, na cena 7 do seu livro, você vai estar encontrando esse mesmo assunto, tá? Então vai ter algumas atividades lá para você responder. Eu quero que você responda essas atividades, tira foto das atividades e manda no grupo do WhatsApp também. Se você é meio tímido, não gosta de mandar nada no grupo do WhatsApp, pode mandar pro meu privado, fica à vontade, que eu vou estar aqui para ajudar vocês, tá bom? Mais uma vez, pessoal, a gente fica muito grato por vocês estarem aí dando a atenção de vocês. A gente tá aqui tentando dar o nosso melhor e melhorar a cada dia nossas aulas, e a gente espera que tudo isso volte ao normal, para que a gente possa se ver logo logo e a gente consiga rir juntos e aprender juntos também. Tá bom, pessoal? Muito bom ter vocês aqui comigo mais uma vez. Bye bye, pessoal. See you soon. Bye.